Eu me llamo Diego Maradona. Eu tenho 35 anos. Bien, ahora mis padres me colocaram este nome porque eu nasci em dia 22 de junho de 1886. Bien, eu vou contar a minha história. Eu nasci em Mar del Plata, na Argentina, e vim morar em Rio de Janeiro quando eu tinha 3 anos de idade. Eu era um ninho bem chiquito. Aprendi algo em português aqui na escola do Brasil, mas algumas eu não consegui. Eu já sou formado em viagens, né? Eu gosto muito, sou guia turístico na Argentina, em Rio de Janeiro. Eu mostro todas as passagens turísticas daqui de Brasil e da Argentina, e também sou professor de espanhol. Bem, eu quero contar como hoje estou casado com uma polaca que hoje não habla minha língua, então assim está. Nós somos o casal perfeito, mas nós nos damos muito bem. Bem, nesse dia eu já era formado e era meu sonho ver neves caindo do céu, ver muitas coisas brancas e ver todas aquelas passagens, aquelas escandinavas que só vivem em território europeu ou em norte-americano. Bem, então eu fui viajar para território europeu. Então eu queria viajar para Madrid, na Espanha, ou Lisboa, Portugal, ou qualquer outro país que tivesse língua latina, mas não foi possível. Então eu tive que pagar um pacote de viagem que tinha para a cidade de Varsóvia, em Polônia. Lá eu não entendia nada do que se falasse lá em país. Então eu fui naquele país muito helado, muito frio, muito acostumado muito com o calor de Argentina e daqui de Brasil. Eu perdi totalmente o rumo daquele lugar. Bem, eu usava Google Translate para poder comunicar, falar com todas as pessoas que viviam em território polaco para tentar entender bem a cultura do país. Bem, chegando lá em la cafeteria, eu vou e peço um café caliente com croissant, chocolate quente com leite. Então estou lá e vejo uma polaca muito linda, muito buena, rubia, de olhos azuis, né, da cor mais ou menos da bandeira da Argentina. Então ela senta adentra perto de mim. Então o que acontece? Eu tento conversar com ela, porém ela não entende o que eu hablaste. Usei o Google Translate para capturar bem a sua voz. Então a gente começamos a conversar e tal, e ela se apresentou e disse que seu nome era Magena. Então ela me levou para conhecer todas as terras em Varsóvia, na Polônia, os cinemas, os teatros, tudo o que estivessem lá. Muita neve, já que era época de Navidad. E época de Navidad, geralmente na Polônia, em dezembro, cai muita neve, muito flocos blancos, coisas lindas que eu não tenho oportunidade de ver aqui onde moro. Sim, então fomos até conhecer todo o território, né, toda a cidade, né, na Polônia, muito frio, muito casacos, e lá comprava muitas lembrancinhas para minha família. Então a gente se marcou para
passear mais ali em lugar. Bem, um dia assistindo um filme com a linguagem polaca, não linguagem espanhola, então acontece algo. Nosso primeiro beijo. Bem, ela não se comunicava comigo direito, então a gente usava o Google Translate para falar um com o outro, para que a gente pudesse se comunicar. Bem, mesmo não falando a mesma língua, a linguagem que prevalece é o amor. Então, fomos também aos Estados ver a equipe do Legia Varsóvia, que é a equipe que ela torce, e eu torço para Boca Juniors da Argentina, time de Maradona. Aliás, eu tenho esse nome em homenagem ao próprio, que Deus o tenha. Então, já era hora de voltar, eu queria voltar antes de Navidad para poder passar com a família. Então, o que aconteceu? Eu propus dela vir conhecer o Rio de Janeiro, um país muito lindo, um estado muito lindo aqui em Brasília. Conclusão, ela aceitou, ela já morava sozinha em seu apartamento, então ela disse, então estás bem, eu irei contigo. E ela foi conhecer o Rio de Janeiro, se hospedou em um hotel, né? Porque para que pudesse ficar mais à vontade. Então, aqui em Rio, ela ficou roxa como é o camarão, por causa de tomar muito sol em las playas, como ela era muito branca, né? E ela se vislumbrou com o Cristo Redentor, pano de açúcar e tudo o que havia aqui em Rio de Janeiro, Maracanã, né? Tudo. Então, nosso enamoro estava muito bem encaminhado. Então, namoramos uns 4 anos depois disso e decidimos casar. Então, o que aconteceu? Minha família habla espanhol, a família de Magena habla polonês. Portanto, ficou difícil achar um intérprete de polonês aqui em Brasília. Portanto, tivemos que improvisar um intérprete de inglês, já que inglês é a língua universalizada falada em todo o mundo. Então, hoje em dia, nós casamos em 2014, né, durante a Copa do Mundo de Brasília, né? Aqui fomos em Maracanã, a Polônia não veio para a Copa, né? E foi muito maravilhoso, muito divertido. Fomos viajar para a Argentina também, lá fomos ao estádio do Boca Juniors, La Bombonera, também muito maravilhosa. E um não conheceu a cultura do outro sem problema algum. Então, depois disso, nosso casamento nos rendeu numa filha muito linda, que não sabe se habla polonês ou espanhol, meu padre. Então, o que acontece, né? Para nos comunicar, de vez em quando, minha esposa, ela de vez em quando faz alguns sendes para que eu possa entender a sua comunicação. Então, ela às vezes fala alguma coisa, ela diz a cor do que ela quer. Como num dia ela foi comprar a sandália da calçada e falou, eu quero rojo tamanho 38, né? Na verdade ela falou isso em inglês, né? 38 red, né? E aí quando às vezes ela quer alguma coisa, ela fala o nome, né, da tienda, né? McDonald's ou sei lá o que, né? Mas a nossa comunicação em casa é o amor. Bem, fomos também para a Rússia, na Copa do Mundo, e pena, né? Muito pena que na Copa de 2022, com viagens marcadas para Catar, em Doha, minha Argentina joga contra a Polônia em fase de grupos, né? Então vai ser difícil quem torcerá para quem neste jogo. Bem, não somos família perfeita, mas somos assim, a gente se dá muito bem,
mesmo não falando o mesmo idioma, né? E eu digo para você que o amor acontece quando você menos espera e com a pessoa que menos você imagina. Habla pessoas, aqui quem habla é Carlos Blanco. Vou traduzir por português. Agora quem fala é o Carlos Blanco. Essa história ficou meio esquisita porque eu quis chegar próximo a um sotaque argentino, né? Já que a história se fala de um rapaz, né, que é argentino, né? É torcedor do Boca Juniors, essa camisa que eu estou vestindo, esse boné, né? E foi batizado com o nome de Diego Maradona, porque ele nasceu dia 22 de junho de 86, no dia que teve aquele gol de mão, né? Então o que aconteceu aqui? Nem por isso, como é uma história fictícia, né? E mesmo assim eu não deixo de deixar uma mensagem que está em Provérbio 18, 22, que diz que o homem que encontrou sua esposa encontrou uma bênção, não a bênção. O que se passa aqui? Que a linguagem que se fala entre um casal não é o português, não é o inglês, não é o espanhol, não é nem a língua dos anjos, né? E nem as línguas espirituais. É a linguagem do amor, né? Por quê? Quando se há união, harmonia, o casal se dá bem, mesmo quando não fala o mesmo idioma, né? Então o que acontece aqui? Você que está esperando em Deus aí, de repente acontece uma dessa aí quando você menos espera, né? E foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele, até hoje, ele diz que não fala a mesma língua que a esposa. Deve, de vez em quando, ter uma confusãozinha em casa, né? Então, essa mensagem ficou legal. Curtam aí se vocês gostaram de uma história narrada aí com sotaque em outra língua, né? Com outro idioma, né? Curtam aí o que vocês acham. Abração aí para vocês aí. Francisco Teles, creio que você vai rir pra caramba vendo esse vídeo. Maria Blaia, você também, eu me inspirei aí no seu vídeo aí fazendo sotaque de interiorana. E eu falei, vou fazer um vídeo com sotaque latino, né? Como eu falo assim, mais ou menos assim, eu estudei espanhol na quinta série, eu tenho muitos livros de espanhol aqui em casa, né? Eu sei algumas coisas, assisto algumas séries também lá da Colômbia, da Argentina, né? E aí eu falei, vou arriscar. Então é isso, pessoal. Envie sua história para mim, né? Curta, comentem, compartilhem, né? Essa história. Se você gostou aí de uma história com sotaque diferente, comenta aí no meu canal que eu vou adorar, né? E também vai aí outros que eu não lembrei também aí, Antônio Marcos, Sabrina, todos os meus inscritos aí. Comentem o que vocês acharam dessa história aí narrada em outro idioma, né? Que eu vou adorar saber o que vocês estão pensando. Bem, envie para mim sua história no meu e-mail. Não é conto adulto, não é história de cunho pesado, mas uma história assim que traga uma reflexão, uma lição de vida para as pessoas que assistem. Não precisa ser uma história verdadeira, pode ser uma história fictícia, pode ser um testemunho, pode ser o que for, que eu vou adorar interpretar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima!